Olá pessoal, estamos introduzindo o direito penal e na aula passada eu terminei esboçando aqui esse assunto que vamos trabalhar agora. Teoria da posição original e do véu da ignorância de John Rawls. Falamos na aula passada sobre um modelo de sociedade. Essa sociedade vai se organizar através de relações jurídicas, porque onde há sociedade há direito, porém o direito sempre vai refletir o modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade ele terá as características do governo. Governo são pessoas, órgãos, entidades que dizem quais serão as metas, as diretrizes, as políticas públicas para aquela sociedade. Estes pensadores, eles não concordavam em quais seriam esses metas, essas diretrizes, essas políticas públicas. O Hobbes era monarquista, o Locke defendia a liberdade, a propriedade privada, e o Rousseau não concordava tanto com Locke e falou sobre a lei. A lei deveria, então, realizar a vontade geral, porque essas dissonâncias sempre irão existir nesse modelo de sociedade. Tudo bem, a monarquia não pode ser mais aceita, porém esse modelo aqui também não é bom, porque é fonte de desigualdade e violência. Você observou que cada pensador reflete um estamento a qual ele procura veicular suas ideias. Então tudo isso aqui, pessoal, é política, podemos chamar de justiça. A justiça, a política, vem anterior ao direito positivo. Você tem uma ideia de governo, uma diretriz, uma meta, uma ideia de justiça, uma política que você acha melhor. Você vai proferir as suas palavras, vai veicular as suas ideias e, eventualmente, o órgão legislativo da sua comunidade poderá vir a editar uma lei que reflita estas ideias. Só que você aqui vai atentar agora para o seguinte: todos eles divergiam quanto ao modo de organização da sociedade, mas eles tinham um ponto em comum nas suas ideias. Todos eles concordavam que fazia-se necessário, então, organizar aquela vida, aquela sociedade. Todos participavam, comungavam da ideia de preservação da sociedade, mas ninguém sabia que, ao certo, qual seria a melhor forma de fazer isso. E essa situação persiste até o dia de hoje. Ninguém nunca sabe qual é a melhor forma de governar, por isso que você tem as eleições e todas as contradições que cada linha política trará no momento da implementação daquilo que acha de melhor. E o direito penal vai estar ligado a tudo isso. O modo como a sociedade vai se desenvolver vai refletir também na aplicação do direito penal, porque se o direito existe onde há sociedade, você não vai esquecer que direito penal também é direito. Então, tudo que você vai ter direito penal também vai estar ligado ao modo de sociedade. Por isso que a gente vai falar agora nessa teoria da posição original e do véu da ignorância. O John Rawls, que é contemporâneo, falecido em 2002, ele quis resolver justamente aquele problema lá dos contratualistas, porque ao seu modo de ver, a melhor forma de governar é possível de ser pensada. Para tanto, faz-se necessário trabalhar com justiça. E para você encontrar qual é essa melhor justiça, você tem que partir de uma verdade. E a verdade é dos sistemas de pensamento. Pessoal, o que é justiça? Justiça nada mais é que um senso natural de que a distribuição dos bens ou das sanções precisa ser feita de forma igualitária. Justiça está ligada à ideia de igualdade na distribuição de bens, de coisas favoráveis e também de sanções de coisas ruins. Por que que isso é uma ideia natural da razão humana? Porque o ser humano ele já nasce com esse instinto. Tem estudos, inclusive, que demonstram que até no mundo animal existe esse senso de justiça, pessoal. E você também observa claramente essa manifestação dessa ideia de justiça nas crianças. Pega uma barra de chocolate e divide assim, ó, dá um pedacinho para uma criança e outro pedacinho para outra. Na mesma hora você vai ver o senso de justiça aflorando. Ou então você
pega duas crianças e fala para elas assim: crianças, vocês querem jogar videogame? Então vamos fazer o seguinte, ó. Uma vai jogar 5 minutos e a outra 15. Aí vocês ficam revezando dessa forma. Na mesma hora você vai ver aflorar aquele sentimento natural de justiça, porque justiça nada mais nada menos significa do que a distribuição equânime entre as pessoas da comunidade de algum bem, de algum serviço ou também das sanções. E o John Rawls, ele fala o seguinte, que esses pensadores que contratualistas, eles não sabiam como seria a melhor forma de organizar a sociedade, porque eles não estavam se colocando numa posição original e colocando um véu no rosto, igual essas pessoas aqui, sem que eles pensassem em benefício próprio, sem que eles pensassem nos seus amigos, nas suas famílias, tinham que pensar realmente no que seria melhor para todos. Por isso que o John Rawls falou que essa igualdade, essa ideia de justiça genuína, ela pode ser alcançada, basta você trabalhar com o véu da ignorância. Coloca um véu na sua face e você vai encontrar realmente qual a melhor forma de se trabalhar com essa justiça. Aí que vem a ideia aristotélica da distribuição, a justiça distributiva. Mas na visão de John Rawls, você só é capaz de encontrar essa justiça à luz aqui dessa prática do véu da ignorância, se você trabalhar com a verdade do sistema de pensamento. E aí nós vamos remontar mais uma vez aquele período lá da Revolução Francesa. Nada é coincidência, pessoal. 1724 e 1804 foi o tempo de vida aqui do Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele trabalhou justamente com as investigações sobre a verdade do modo de pensar. Então ele escreveu uma obra que é a Teoria da Razão Pura e a Teoria da Razão Prática. Como que você pensa corretamente, como que é o raciocínio correto e como que você aplica isso na prática, crítica da razão prática. E para o mundo jurídico em si, ele escreveu a Metafísica dos Costumes. Você não vai pensando que a gente aqui está perdendo tempo estudando Kant, não, porque no curso de Direito Penal e na sua prova de concurso serão cobradas ideias de Immanuel Kant quando você estuda o elemento da teoria analítica do crime, que é o elemento da culpabilidade. Então você que não sabia, você vai saber agora. O elemento da culpabilidade, chamado de potencial consciência da ilicitude e o erro de proibição, vão nascer das ideias kantianas. Por isso que nós vamos chamar, nesse momento que Kant discorre sobre a ideia de direito penal, que a culpabilidade precisa ser avaliada sob um aspecto psicológico normativo. E você vai ver isso lá na frente. Isso cai em prova. Em concurso público, é colocado para você uma questão se referindo a esse estudo e coloca lá uma resposta que você tem que achar e marcar, que é a teoria neocantista ou teoria psicológico-normativa. Então, nós estamos falando aqui justamente de Kant agora na introdução e lá na frente, em qualquer curso, em qualquer livro, em qualquer concurso que cai direito penal, você precisa saber, vai cair essas ideias sobre Kant nas suas provas de direito penal. E o John Rawls, ele fala sobre a sua ideia de posição original, de encontrar a justiça, encontrar essa justiça atrás da verdade do sistema de pensamento. Por que que o Kant ele trabalhou esse modo de encontrar a verdade no sistema de pensamento? Porque naquela época o absolutismo estava sendo combatido e o absolutismo se justificava através de forças divinas, de Deus. Como que você diferencia a forma de governo monarquia e república? Porque monarquia, você tem três elementos caracterizadores: a vitaliciedade, a hereditariedade e a irresponsabilidade do governante. Por que vitalício? Porque foi Deus que colocou o rei naquela posição e todos os seus descendentes, por uma questão lógica. Por isso que você também vai ter a hereditariedade. E como que isso aqui se diferencia da forma de governo republicano? Porque na república você não vai ter vitaliciedade, você vai ter temporariedade. E como se estabelece a sucessão no poder na república? Através da eleição. Então você vai ter outra característica que é a eleitividade. E como a coisa é pública, você vai ter a responsabilidade do governante. Se naquela época havia um combate justamente a essa
vitaliciedade, hereditariedade e irresponsabilidade do governante, precisava ter um fundamento para o exercício do poder. E o fundamento que o Kant queria trazer era um fundamento da razão. Os homens seriam capazes de compreender por senso comum, por ideia comum, o que é a justiça, para que parasse de lhes serem impostos a justiça divina como uma justificativa para tudo que o governante fazia. Por outro lado, as ciências também estavam aflorando nesse período. Então você tem aqui, ó, nesse segundo estamento, um desenvolvimento das ciências e das técnicas. E você, como viu aqui, Locke defendia justamente ideias que eram boas aqui para essa classe que queria mais liberdade, e queria uma proteção da propriedade privada. A burguesia, então, à luz dessas técnicas, também buscava justificar tudo que era favorável aos seus interesses na ciência. A ciência passou a ser a voz aqui que iria substituir a justificativa divina. Enquanto os reis diziam que tudo era bom porque Deus quis, a burguesia dizia que tudo era bom porque a ciência queria. E Kant queria meio que trabalhar como Hans Kelsen na sua teoria pura do direito, desenvolvendo um modo de pensar que fosse universal, que estivesse acima de qualquer interesse, qualquer diferença, que todos os homens fossem capazes de captar naturalmente, que ninguém tivesse dúvida. Então, olha aqui o que ele trabalhou na sua obra. Ele disse que essa justiça igualitária, equânime, que todos poderiam compreendê-la como a justiça correta e que dessa forma ensejaria o modo de organizar de uma sociedade que fosse perfeito, deveria partir de alguns princípios. Por exemplo, a pessoa ela deve agir como se a máxima da atuação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Então, se você pensar dessa forma, com a sua vendinha aqui, lá do início da formação de uma sociedade, pensa que você está querendo abrir uma empresa, quer ter sócio. Imagina que isso é a sociedade em que todos vão viver, dentro lá do estatuto lá da sua empresa. E você quer então fazer uma previsão de como que você vai organizar essa empresa. É a mesma coisa que aqueles pensadores da Revolução Francesa trabalhavam, estavam pensando para organizar a primeira sociedade nos novos moldes, porque o modelo anterior era absolutista, não poderia prosseguir, não teria mais continuidade aquele sistema, tinha que ter um sistema novo, um direito novo. Então se coloca nessa posição original. Para Kant, se você pensar dessa forma aqui, e tem você vai conseguir encontrar os princípios de justiça que vão melhor organizar a sua sociedade, e isso inclui o direito penal. Você também deve agir de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como meio. Trata todo mundo como um fim e não como um meio. Se você pensar assim, você também vai encontrar princípios de justiça que todos vão concordar com você. E terceiro, age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Ora, não faça com os outros que você não quer que faça com você mesmo, etc, pessoal. Então você percebe que o John Rawls está entrando aqui num círculo vicioso. Ele critica os contratualistas, diz que precisa haver princípios de justiça que todos concordem, e isso só pode ser encontrado através da verdade que é extraída de um sistema de pensamento que é incontestável. Aí vai buscar lá as suas razões em Kant, querendo aqui justificar melhor essas teorias contratualistas. Mas você viu que aquilo também não vai levar a muita coisa boa, pessoal. Não vai funcionar muito bem. É muito fácil você trabalhar com essas ideias na hora de você fazer uma divisão aqui, ó, do chocolate para as crianças. Fica muito claro você trabalhar com essas ideias de justiça, aqueles imperativos categóricos de Kant, que assim são chamados aquelas máximas kantianas, quando você vai trabalhar com coisas muito claras, objetivas. A divisão de um chocolate ou deixar as crianças jogarem videogame no mesmo tempo aqui, ó, 15 minutos para cada. Só que na vida e sociedade as coisas não são tão simples assim. Então isso aqui não vai funcionar muito bem. Nós não podemos ficar
sujeitos a que os governantes eles pensem dessa forma, seguindo os imperativos categóricos kantianos. Então essa ideia também não vai funcionar muito bem, pessoal. E eu vou mostrar agora para você como que essa ideia de justiça ela é uma ideia que nós vamos chamar que é uma ideia política. Toda ideia de justiça é uma política e você, dentro do direito, como operador do direito, jurista, você não pode pensar nessa justiça comum. Você tem que pensar em uma justiça observando o direito positivo. Então eu vou aqui seguir agora numa linha, caminhar com você para te mostrar que essa justiça que você precisa pensar para entender melhor o direito penal, trabalhar bem com o direito penal, você deve pensá-la dentro da órbita da ciência do direito positivo. E eu vou mostrar para você como que você pode trabalhar melhor com isso, tá ok? Porque isso também é motivo de muitas discussões, mas para o seu concurso, para a sua vida profissional, é suficiente por hora, porque não temos ainda nenhuma posição científica definitiva sobre o assunto, mas temos algo que no momento é aceito. Você vai desenvolver o seu senso crítico e vai conseguir melhor trabalhar com o direito positivo que vamos estudar. Mas tudo isso vamos fazer a partir da próxima aula. Até lá, um abraço.